E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês, né, sobre a minha vinda pra cá, pra Portugal. Eu já moro aqui, vai fazer 3 anos, em novembro, agora de 2020. E queria contar um pouquinho da minha experiência, porque assim, pelo menos eu tinha uma visão completamente diferente antes de vir morar aqui. Primeiro de tudo, eu e o Williams, a gente veio morar aqui porque o meu pai já mora, me engano, há 15 anos. E assim, eu nunca tive vontade nem de vir passear, mas meu pai pro Brasil, né, de férias em 15. Em 2016, meu irmão veio e assim, a gente ficou com aquilo na cabeça e a gente resolveu vir. Assim, foi tudo de uma hora pra outra, a gente tirou o passaporte. Eu lembro ainda que no Brasil tava meio difícil tirar o passaporte, tava em greve. As passagens, foi tudo assim, em cima da hora a gente veio. Então ele falou assim, não é nada fácil, no começo vocês vão trabalhar de coisas que você provavelmente nunca trabalhou aí, mas, né, resolvemos vir, resolvemos arriscar. Eu não sei a realidade de muitas pessoas aqui, se 95% do meu convívio é brasileiro, né, são pessoas brasileiras. Eu não tenho muito convívio com portugueses. Eu conheço a minha realidade, né, e um pouquinho da realidade deles. E assim, Portugal é um lugar incrível na questão de segurança, na questão de, assim, transportes públicos, na questão da saúde, mas não é um país, pelo menos assim, do nosso convívio, de você ficar rico, né? De você guardar muito dinheiro, porque assim, Portugal eu acho que é o país que tem um salário mais baixo, né? Lá aquelas coisas, mas com esse dinheiro, né, a gente ainda consegue fazer muita coisa aqui em vista do que a gente fazia no Brasil. Mas é uma realidade totalmente diferente. São formas, né, da gente lidar aqui que é muito diferente do que a gente estava acostumado aí no Brasil. É um pouquinho difícil até você se acostumar. Isso, assim, não é querendo falar mal, né, porque se eu tô aqui é porque eu ainda gosto. Mas, assim, desde o dia que eu cheguei, eu acho que de 7 dias na semana, 5, eu penso em voltar pro Brasil. E nem é em questão daqui de Portugal, mas é porque a coisa que, pra mim, né, mais me afetou é a saudade dos familiares, da minha mãe, da minha avó, do meu avô, do meu padrasto, minha filhada, né. Então, assim, me pega muito todos os dias de querer voltar pro Brasil, mas aí eu já fico com medo de, não sei se acostumaria de novo com as coisas daí, por mais que eu esteja pouco tempo, né, aqui. Mas que, querendo ou não, é uma realidade totalmente diferente do que a gente vive aí. Sendo que, assim, eu sempre, pra todas as pessoas que me perguntam, nunca me aconteceu nada no Brasil. Assim, nunca fui assaltada, me aconteceu nada de ruim. Então, por isso que eu tenho um apego muito grande. Às vezes as pessoas, tem muitas pessoas que eu conheço que falam que não querem voltar de jeito nenhum, que não só querem ir pra passear, pra voltar a ver a família, mas eu penso muito. E eu acho que essa questão me pegou muito mais ainda quando eu engravidei da Antonella, né? Porque eu queria que a minha família tivesse contato com ela desde pequenininha, visse a minha gravidez, mas, né, pelas circunstâncias não aconteceu. E quando a gente agora pensou em voltar pra passear, né, por enquanto, pra ver como que anda as coisas, está acontecendo isso mundialmente do coronavírus, né? Coisa que na minha percepção, né, antes de vir pra cá, o que eu tinha muito era de achar que aluguel aqui é fácil. Porque assim, querendo ou não, no Brasil é muito fácil de você alugar uma casa. Onde eu morava era casa, tinha os apartamentos, mas a maioria era casa. E aqui não, pelo menos na onde a gente mora, que a gente mora em Lisboa, um pouquinho mais assim no centro de Lisboa, são apartamentos. É muito difícil de pelo menos você encontrar casa por aqui ao redor, né? Então, a gente teve muita sorte, porque o meu pai mora aqui em cima. E antes da gente vir, ele falou assim, olha filha, tem um apartamento debaixo do meu que tá pra alugar, porque a pessoa vai sair. Você quer? Ele me falou o preço. E, tipo assim, antes da gente vir, a gente sempre converte muito dinheiro, né? E que a gente fica doido se a gente converter, porque a diferença é muito absurda. Então, quando ele me falou o preço do aluguel, eu falei, não, que isso? Tá muito caro, não quero, não quero. Mas aí minha mãe ficou falando, melhor você pegar por enquanto, depois você tenta arrumar outro. Você vai chegar lá, não conhece nada, não sabe de nada, fica com seu pai por enquanto nesse começo pra saber como que é, como que vai funcionar.
Com muito custo, falei, tá bom, pai, pega. Eu tive que ir de lá do Brasil dar o calção pra cá. Já deixei uma renda paga daqui, já deixei aluguel, a luz e a água. Então, aí quando nós chegamos, a gente viu que nada, não é nada fácil. Foi Deus que colocou esse apartamento aqui pra nós, porque pra você alugar apartamento aqui, tem uns apoios ao brasileiros, né, que é no o grupo do Facebook, que eles sabem. Eles pedem calção, eles pedem uma pessoa que assine, né, igual no Brasil, mas a maioria daqui quer que seja português. Meu pai tem BI, tem muitas casas que arrendam que nem querem BI, porque é brasileiro, né? Eles querem ou português mesmo pra ter uma segurança a mais. Muitas das casas, quando você vai alugar, tipo, praticamente tá tudo pronto. Quando eles sabem que você é brasileiro, não aluga. Então, é um pouquinho difícil. Ele já chegou também, graças a Deus, trabalhando. E muitos que eu conheço vêm pra cá e não conseguem trabalho fácil. Então, assim, foi tudo muito... tudo planejado por Deus, porque eu não sei nem como você tinha essa segurança do meu pai morando aqui. Mas não é fácil, a gente também quer ter o nosso, a gente não quer, né, ser um peso pra outra pessoa. Então, o Carlinhos chegou, já teve o trabalho dele, depois ele entrou em outro, depois ele voltou pra esse mesmo que ele tava. Eu, né, como eu falei, o meu primeiro trabalho foi passando roupa, depois eu fui de babá. E logo em seguida, em dezembro, eu cheguei em novembro, em dezembro eu comecei a trabalhar num café. Só que, assim, pelo menos eu nunca trabalhei disso, né? Meus trabalhos no Brasil sempre foram, tipo, telemarketing, trabalhava no material de construção, que era atendendo também, então é diferente. Depois eu fui trabalhar na faxina. O paralelo da nossa vida é muito diferente do que a gente vivia. Mas, assim, eu acho que tudo é um aprendizado. A gente cresceu muito aqui, a gente ficou muito independente. Depois que eu engravidei, a gente cresceu mais ainda. Agora é só nós aqui, então a gente vai aprendendo a cada dia mais. Hoje em dia, igual eu falei pra vocês, eu penso muito ainda em voltar pro Brasil. Não queria deixar, assim, tudo pra cá. A gente conseguir o documento, que é uma coisa muito difícil. Eu sei que tem muitas pessoas que querem vir aqui pra Portugal e que não sabem nem por onde começar. E, assim, a gente veio e a gente não sabia nem de um terço como que ia passar. Muito demorado. Eu demorei 1 ano pra conseguir o meu documento. Então, eu fiquei 1 ano ilegal. Por mais que eu trabalhasse, a gente tem aquele receio de medo de ser despedido, porque é por contrato, né? Então, se a gente é despedido, a gente tem que tentar de novo em outro trabalho. Às vezes o processo é diferente, então é muito difícil. Mas, como eu falei, é tudo aprendizado. Se vocês têm, assim, curiosidade de sair do país, né? Porque eu falo pro Carlinhos que muitas das vezes a gente só dá valor ao nosso país quando a gente sai. E é a mais pura verdade, tá? Eu falo, pesquisem muito, vejam documentos, o que é necessário trazer antes de vir, o que eles pedem aqui, porque é um processo burocrático. O valor também não é barato. Se vocês recebem um salário mínimo, que é 600 euros, né? Eu vou colocar 600 euros. Tem um processo de você pagar o seu CEF, documento. Depois tem muitas pessoas que precisam de advogado. Por exemplo, eu paguei advogado, o Carlinhos pagou advogado. Depois tem os outros documentos que a gente tem que correr atrás. Muitos documentos desses a gente tem que correr atrás antes de começar a procurar serviço, porque tem empresa que só pega você se você tiver esses documentos. Então é um processo bem longo. Não é impossível, né? Senão não estaria todo mundo aqui vindo pra cá, porque aqui é muito brasileiro. Eu falo pra vocês que 95% do meu convívio é brasileiro, porque é muito brasileiro aqui. Eu tinha mais convívio quando eu trabalhava no café, que era o trabalho que mais se tem aqui, e também que é o que mais se recebe na área de limpeza, que é o que mais se ganha, e no café, que é onde eu trabalhava, ou em restauração, que é em restaurante. Então, assim, tem muitas pessoas que nunca trabalharam nisso. Então, chega aqui, dá aquele choque de realidade. Fala, meu Deus, o que eu vim fazer aqui, né? Mas se vocês têm vontade, se vocês têm desejo, venham. Pesquisem antes. Veja como funciona, o que é preciso. Venha, assim, com aquela certeza de que sabe o que te espera, sabe? Não venha de cabeça, assim, porque muitas pessoas acabam voltando pro Brasil por não ter uma estabilidade aqui. E é isso, pessoal.
eu sei que tem outros países que te deixam, assim, com mais dinheiro, mas, assim, eu vou dar um exemplo, tá bem? No momento eu não tô trabalhando, eu tô em casa com a Antonella, só quem tá trabalhando é o Carlinhos. Então, pensa, uma pessoa só trabalhando, o salário base aqui é 600 euros. Então, aluguel, água, luz, aí compra, né, internet. Tem muitas pessoas que pagam, então, transportes públicos, ou outras que pagam gasolina, igual o Carlinhos trabalha com carro. Então, assim, é um custo alto também, não é nada barato. Por mais que tenha esses custos, aqui a gente consegue ainda comprar muito mais coisas do que no Brasil, infelizmente. Mas é totalmente diferente, distinto os dois países. Por mais que aqui tenha muito brasileiro, a forma deles agir é diferente do nosso. Então, assim, claro que deve ter pessoas que aqui têm dinheiro, né? Que podem guardar bastante dinheiro ou ter uma vida em outro patamar. Mas, assim, a maioria da população ganha e vive. Não tem dinheiro pra jogar pro alto, pra gastar à toa. Não, mas a gente consegue, igual eu falei, a gente consegue fazer pequenas coisas que no Brasil, por exemplo, é caro. Por isso que aqui, ganhando pouco, a gente ainda consegue viver um pouquinho mais, né? Eu digo financeiramente, por mais que ganhe pouco. Mas a saudade é muito grande, então você tem que ter um psicológico muito bom, né? Ou você não tem... ou você não liga muito. Mas a coisa que mais me pega, que assim, a minha vontade sempre de voltar, é a família, é a saudade. E não é só da família não, tá? É a saudade das comidas. Assim, eu ainda não sou aquela pessoa que tô em Portugal e como tudo dos portugueses. Não sou. Eu vou na loja do Brasil, compro aquilo que eu tenho saudade. Muitas coisas ainda não tem. Antes de chegar à loja do Brasil, antes na loja do Brasil, eu não vendia para um brasileiro. Então, a gente comia os pães daqui. Tem alguns pães que são gostosos e tem pessoas que amam a comida daqui, brasileira que amam, que pra elas não mudaram em nada, né, a gastronomia, mas pra mim eu senti muita diferença. Porque, não sei porquê, mas pra mim eu senti muita diferença na comida. E acho que é porque, pelo fato também da gente não comer muito peixe, aqui também, né, vocês sabem que o bacalhau é bem famoso, né, salmão, essas coisas assim. E são coisas que a gente não come muito. Mas é isso, pessoal. Eu quis fazer esse vídeo um pouquinho pra quem tem curiosidade de saber como funciona, de como que é. Nada é fácil nessa vida, mas eu nunca desestimulo uma pessoa a não vir, sabe? Corta o sonho dela. Não, quer vir, venha, mas venha sabendo como funciona, busque conhecimentos, busque o que precisa, saiba o que você precisa pra conseguir entrar aqui, pra você conseguir documento. E tenha bastante pé no chão. Não vem achando que chegou em Portugal a gente fica rico, porque não fica, tá? Pelo menos a população média aqui que ganha o salário mínimo não fica rico. Então, a gente ganha, a gente come, a gente vive bem, mas não é nada além e nada abaixo também, né? A realidade de muitos brasileiros aqui é alugar quarto. Vai morar em quartos de pessoas que nem conhece, mas tem que dormir em algum lugar, tem que ficar em algum lugar, e a pessoa vai e dorme. Na minha casa mesmo, nós alugamos o quarto. Primeiro quem veio morar aqui foi meu irmão, depois a gente alugou pra uma senhora que veio do Brasil pra passear, pra saber como que ia funcionar. Aí depois ela saiu, a gente alugou pra outro senhor, depois a gente alugou pra nossa amiga que ficou aqui um bom tempo. E agora também tá alugado pra uma senhora do Brasil. Mas, acho que eu nunca tinha contado, né, que eu alugo o quarto aqui. Mas a maioria das pessoas alugam quartos. Ainda eu e o Carlinhos não conseguimos ficar assim só com apartamento pra gente, né, sem alugar. Por enquanto eu ainda não tô trabalhando. Então a gente aluga o quarto. A gente tem uma despesa assim um pouco alta, né, porque a gente tem a Antonella agora, então é fralda, é roupa. Então a gente tem que balancear aí as nossas escolhas. É isso, pessoal, assim, Portugal, né, é um país maravilhoso. Tem umas coisas que eu, né, no meu pessoal, no que já aconteceu comigo, fiquei meio assim, falando, nossa, me falaram tanto que Portugal é ótimo nisso e comigo não foi. Mas cada um tem a sua experiência, cada um deve passar, né, já passou, deve passar por coisas diferentes.
Tem muita coisa aqui que eu passei que eu fiquei pensativa. Nossa, falam tanto mal do Brasil disso, mas aqui comigo foi pior, porque no Brasil era melhor. Mas, como eu já falei, cada um tem a experiência, cada um sabe o que passa. Amo o meu Brasil. Eu acho que desses 3 anos que eu tô aqui em Portugal, eu ainda não... Eu acho que a gente sente, sabe? Se sente em casa. Eu ainda não me sinto muito aqui em casa. Mas Deus sabe de tudo. Deus sabe se eu vou voltar, se não vou, se eu vou ficar. Sei que pra eu estar aqui em Portugal foi plano de Deus. Então, eu não questiono. Se eu tô aqui foi porque Deus quis. Foi aqui que eu engravidei da Antonella. Foi aqui que minha vida mudou de cabeça pra baixo, né? Por ter ela. Então eu entrego na mão de Deus. Se for pra voltar, eu vou voltar. Se não for pra voltar, estarei aqui. Mas quero muito visitar, né, a minha família no Brasil. Não sei quando, com essa questão do coronavírus, mas Deus sabe. Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação aqui em Portugal, que eu possa esclarecer, deixem aí nos comentários ou me perguntem lá no Instagram que eu possa responder pra vocês, que eu possa tentar ajudar. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.